Quais são os deveres dos presbíteros? Em 3 vídeos curtos, quero trazer reflexões sobre 1 Pedro 5 de 1 a 4. Nestes versos, Pedro se dirige, especificamente, aos que têm responsabilidades especiais na igreja. Barclay, falando a respeito da função do cargo de ancião, traz as seguintes considerações. A função de ancião tem um pano de fundo judeu. Os judeus fazem remontar a origem da função de ancião aos dias em que os filhos de Israel estavam atravessando o deserto, rumo à terra prometida. Quais são então as funções que as Escrituras estabelecem, nestes versos, para os presbíteros? Lembrando sempre que um pastor da igreja também é um presbítero. Neste primeiro vídeo, considerem o seguinte. Os presbíteros devem pastorear o rebanho de Deus, verso 1 a 2. Pedro começa o verso, reconhecendo que entre os santos havia presbíteros. Isto é importante, pois já demonstra que na igreja havia uma pluralidade de presbíteros, ou seja, um conselho. Se alguns atentassem para isto, viriam que a ideia de não se ter presbíteros na igreja atenta contra a ordem estabelecida nas Escrituras. Pedro chama os presbíteros à responsabilidade. Kistemaker, em seu comentário, diz: seguindo o exemplo dos presbíteros de Israel, que governavam as sinagogas, os presbíteros na igreja primitiva serviam de liderança para as congregações, Atos 11:30, 21:18. Os apóstolos nomeavam presbíteros em todas as igrejas, Atos 14:23, e os ajudantes apostólicos eram instruídos a fazer o mesmo, Tito 1:5. Os apóstolos incumbiam os presbíteros de oferecer cuidado espiritual para os membros da igreja, através do ensino e da pregação da palavra, de guardar a pureza da fé cristã, advertindo o povo de Deus sobre falsas doutrinas e de promover a paz e a ordem dentro da igreja, servindo de exemplo, através de seus próprios lares, versos 1 a 4, Atos 20:28, Efésios 4:11 a 13, 1 Timóteo 5:17. Paulo dá a Timóteo e Tito uma lista de qualificações para os presbíteros, 1 Timóteo 3:2 a 7, Tito 1:7 a 9. Pedro usa o verbo rogar, exortar, encorajar, no presente do indicativo. Os presbíteros deveriam fazer isto de forma constante. Pedro se identifica como co-presbítero e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Miller, em seu comentário, diz o seguinte: em primeiro lugar, os presbíteros são testemunhas dos sofrimentos de Cristo. A palavra martis, testemunha, pode significar duas coisas aqui. Testemunha, no sentido de alguém que esteve presente a um acontecimento, podendo assim testemunhar dele. É o caso de uma testemunha ocular. No caso de Pedro, pode-se dizer que ele testemunhou, nesse sentido, a paixão histórica de Cristo, que é do que se fala aqui. Testemunha, no sentido de alguém que fala de uma coisa, que dá testemunho dela diante de outros. Um mártir é alguém que morre pelo testemunho que dá. Nesse sentido, o termo não implicaria em participação histórica no evento. O mais natural aqui, parece ser, que Pedro está dizendo, que presenciou a paixão de Cristo, dando agora, testemunho da forma como ele sofreu, e da reação que teve, que tanto impressiona, conforme a descrição no capítulo 2, 21 a 25. Pedro foi testemunha dos sofrimentos de Cristo. Além disto, Pedro também diz que é parceiro, companheiro com eles da glória que está sendo revelada, um particípio presente ativo mais infinitivo presente passivo. Importante fazer menção da relação que Pedro faz. Pedro se identifica com eles, o próprio Pedro também sofria perseguição. Pedro, no verso 13 do capítulo 4, disse que, na revelação da glória de Cristo, eles estariam alegres, exultando. O cristão precisa entender isto. Sofrer por Cristo é ser coparticipante dos sofrimentos de Cristo, e todo aquele que é identificado desta forma, participa da glória que está, e continuará sendo revelada, até que chegue à sua forma plena. Pedro,
nos versos posteriores, dá uma série de explicações sobre o trabalho dos presbíteros na casa de Deus. O primeiro a ser considerado é o de pastorear. Nestes versos, é necessário observarmos algumas conclusões. 1. A igreja é governada por uma pluralidade de presbíteros, um conselho. 2. Esta pluralidade de presbíteros é quem pastoreia a igreja de Deus. Pedro usa o verbo pastorear. Este verbo é um imperativo aoristo ativo. A ideia é de um pastoreado, que deve ser feito de forma completa, plena e ativa. A figura do pastor é algo recorrente nas Sagradas Escrituras. O Salmo 23 diz: "O Senhor é meu pastor." Qual o sentido que esta figura de linguagem evoca no mundo antigo? Lurker, no Dicionário de Figura e Símbolos Bíblicos, diz: "A apreciação do pastor, que leva o rebanho às pastagens, e o protege de feras das selvas, evidencia-se pelo fato que nas titularias de reis no Oriente Antigo, a palavra pastor é uma das mais usadas. As insígnias dos reis egípcios, o açoite e o cetro, eram originalmente o sinal característico dos pastores, o abana-mosca e o cajado de pastor. Visto que o rei é, segundo o antigo sentir, representante terreno da divindade, também é vista na figura do pastor. Nas artes mesopotâmicas e gregas, encontra-se a imagem do pastor, que carrega aos ombros um cordeiro ou um bezerrinho. A atitude de um pastor, em relação à sua ovelha, é de proteção e cuidado. O próprio Davi, em certas ocasiões, lutava contra animais selvagens, para não deixar que nenhuma de suas ovelhas se perdesse. Era costume em Israel, que mesmo quando uma ovelha não pudesse ser salva das feras, o pastor deveria trazer um pedaço dela, para mostrar que lutou por sua ovelha. As Escrituras descrevem o cuidado que os presbíteros devem ter pelo rebanho de Deus. Atos 20, 28 a 31. Pedro usa o termo carinhoso, para se referir aos santos de Deus. Rebanhozinho de Deus é um termo carinhoso, e significa o rebanho precioso de Deus, que foi comprado pelo seu sangue. Por ser tão precioso, este rebanho precisa ser pastoreado, alimentado e protegido. Olmer, em seu comentário diz: "A tarefa dos pastores consiste em apacentar. O foco está nas necessidades do rebanho. Apacentar é regido pela pergunta: de que a igreja precisa para um bom desenvolvimento e para ser protegida de perigos? Um verdadeiro pastor pode se esquecer de seus próprios interesses, por causa das carências do rebanho, e de cada uma das ovelhas, que lhe foram confiadas, e o mesmo vale para um ancião, no tocante à igreja que lhe foi confiada." Continuaremos falando sobre a motivação correta dos presbíteros, no próximo vídeo. Considere deixar o seu like, assinar o canal, ativar o sininho e compartilhar o vídeo nas redes sociais. Quer contribuir com temas para os próximos vídeos? Deixe um comentário ou envie mensagem para @Voz da Reforma. Sua participação é muito importante para nós.